tudo bem? Como vai você? Nesses dias, faz aproximadamente umas 2 ou 3 semanas, eu e a minha esposa recebemos um casal de noivos em nossa casa. Tivemos o privilégio de recebê-los em nossa casa. Eles iam casar, acho que na outra semana eles já era a cerimônia do casamento. E nós recebemos ele em nossa casa e a gente foi conversar com eles, aconselhar um pouco sobre o matrimônio, sobre o casamento, sobre as dificuldades, sobre as aventuras de um casamento. A gente foi conversar sobre isso. E aí, durante a nossa conversa, eu fiz uma pergunta que determinaria essa pergunta, o caminho deles. Essa pergunta ia dizer para eles se eles estavam preparados ou não para casar. Se eles estavam prontos para assumir o desafio de um matrimônio. Se eles estavam prontos e realmente preparados para chegar lá no altar, de frente para o pastor e dizer: estou pronto. Eu digo sim. E a pergunta foi a seguinte: eu olhei para o noivo e disse para ele, e perguntei primeiramente para ele: quanto você está disposto a renunciar em favor da sua esposa, em favor da sua futura esposa? E perguntei para ela: quanto você está disposta a renunciar de si mesma em favor do seu futuro esposo? O quanto você está disposto? Essa pergunta, ela define a pessoa e ela define o nível de maturidade que aquela pessoa está. Isso vai definir se o casamento dela vai acabar em 2 semanas ou em anos, ou se o casamento vai se prolongar durante muitos anos. E as pessoas dizem o seguinte: olha, Tiago, casamento é muito difícil, é algo muito complicado estar casado, estar a 2. Realmente é muito difícil. É muito difícil para aqueles que não querem negar as suas vontades, que não querem fazer o seu casamento ser melhor. E a pergunta é, para você que está noivo, o quanto que você está disposto a renunciar de você mesmo? O quanto que você está disposto? É uma pergunta muito difícil, muito difícil. Eles ficaram ali pensando, e realmente é uma pergunta difícil. Porque você precisa responder com muita sinceridade. Qual o nível? O quanto que você está disposto? Um homem, Paulo vai falar o seguinte: olha, homens, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja, assim o homem deve ser para com a sua esposa. Olha só o nível de entrega que o homem deve ter para com a sua esposa. O nível de entrega. Será que você é capaz de renunciar a sua vida em favor da sua esposa, a um ponto de dar a sua própria vida por ela? Difícil, não é? Muito difícil. E esposas ou noivas, mulheres que estão prestes a se casar, qual é o nível de renúncia sua? O quanto você está disposta a renunciar? E Paulo vai dizer: olha, mulheres, sejai submissa a seu marido, assim como a igreja deve ser para com Cristo. Olha o nível de renúncia da mulher para com o seu esposo. É um desafio muito grande. E a pergunta é essa: será que você está disposto a renunciar todas as suas vontades, os seus sonhos, em favor do outro? Renunciar os seus desejos em favor do outro? Quando eu e a minha amada, nós estávamos no curso do Casados para Sempre, nós estávamos ensinando os casais, e durante uma das lições, nós tivemos um momento em que eles puderam expressar um pouco do que eles estavam sentindo. E sabe, a maior dificuldade que nós percebemos é essa.
Esse é o grande desafio. Casais com 1 ano de casado, casais com 5, casais com 20 anos de casados. E a dificuldade é sempre a mesma. Qual o nível de renúncia? Quanto maior a sua renúncia, maior será o nível do seu casamento. Um casal que renuncia às suas vontades em favor do outro fará com que o seu casamento venha ser para sempre e que eles venham realmente viver felizes para sempre. É verdade, um casamento ele pode ser muito feliz. Claro que ele pode. Agora, o que vai determinar isso é a sua decisão de renunciar à sua vontade em favor do outro. Tudo que você faz é em favor do outro. O homem renuncia a si mesmo em favor da sua esposa e a esposa renuncia a si mesmo em favor do esposo. O nível de renúncia sua em favor do outro vai determinar o futuro do seu casamento. Então, a questão é, você está disposto? Se você estiver disposto a renunciar a si mesmo em favor do outro, eu diga sim. Diga sim para um casamento lindo e abençoado. Um casamento maravilhoso. Agora, se você olha para você e diz assim, não, eu não sou capaz de renunciar às minhas vontades, eu não sou capaz, então eu digo, não é o momento. Se prepare primeiro. Se prepare e decida. Eu decido renunciar às minhas vontades em favor do outro. A pergunta no casamento que deveria ser feita era a seguinte: você aceita casar com... Pergunta para o homem, fulano, você aceita casar com ela? Aceito. Na alegria, na doença, né? Tem tudo aquilo. Aí vamos lá, a pergunta é a seguinte: você aceita negar a si mesmo? Você aceita negar a si mesmo em favor da sua esposa? Hein? Já pensou nessa pergunta? Ele ia pensar, ixi, eu não sei, eu acho que não estou em dúvida ainda. É um desafio. Esse é o desafio do casamento. E essa é a pergunta que todos os noivos devem se fazer antes de chegar no altar e dizer um sim.